Muito bem, meus caros internautas, hoje nós voltamos aqui para responder uma pergunta da nossa internauta Olímpia de Melo, e ela faz a seguinte pergunta para nós: por que a grande maioria dos cristãos não são prósperos? Essa é a pergunta que ela nos faz. Veja bem, falar sobre prosperidade não é um assunto assim muito fácil, mas como ex-boia fria que eu fui, consegui, graças a Deus, prosperar na vida, eu creio que eu posso ajudar você que está em casa a falar sobre esse assunto. Esse é um tema bastante polêmico, bastante debatido, mas muito mal entendido pela maioria dos nossos debatedores. A maioria não consegue entrar no clima e falar realmente sobre isso. Eu já escrevi inclusive um livro sobre prosperidade. Prosperidade Você Quer é o título do livro, e nele eu consigo falar sobre isso com mais carinho, com mais tempo. É claro e óbvio que nem com o livro, e muito menos aqui em 5 ou 6 minutos de vídeo, eu vou conseguir colocar um ponto final a respeito do que é prosperidade. Mas algumas coisas nós temos que falar. Por exemplo, existem duas correntes muito fortes a respeito de prosperidade. A primeira delas é aquela corrente que fala que se você aceitou Jesus, se você creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, automaticamente você passa a ser filho de Deus, com direito a uma casa, uma mansão, com piscina e tudo mais, uma limusine na porta, e etc, 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 e mais um monte de blá, blá, blá. Essa corrente, normalmente, ela pega ao pé da letra o que diz Lucas, capítulo 6, quando diz, dai e ser-vos-á dado. Lucas 6:38, né? Dai e ser-vos-á dado. E muitas das vezes, essa corrente, essas igrejas que pensam dessa forma, acaba induzindo as pessoas a venderem os seus bens, doar para a igreja para ser próspero. Mas eu quero dizer para você, inclusive fazer um alerta, não vai nesse blá, 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 porque invariavelmente isso não dá certo. Tá? Isso não dá certo. A outra corrente pensa exatamente o oposto dessa. Ela pensa o seguinte, olha, elas pegam ali 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10, quando Paulo escreve, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ela, pegando isso aí ao pé da letra, induz os seus membros a ficarem imóveis, ficarem sem fazer nada, ficarem na miséria, imaginando que essa é a vontade de Deus. Mas eu quero dizer para o amigo internauta que isso não é a vontade de Deus. O dinheiro não foi e nunca será a raiz de males algum. Paulo está dizendo aqui com muita clareza que é o amor ao dinheiro. Aí você me pergunta, o que então que é amor ao dinheiro? Amor ao dinheiro é o quê? É a cobiça desenfreada para ganhar mais dinheiro, é o desejo incontido para ter mais dinheiro, é aquela pessoa que não mede esforço algum para ter um pouco mais de dinheiro, né? Se for necessário, essa pessoa pisa na cabeça dos outros para subir, para atingir seus objetivos. Isso quero dizer para você que não apenas é errado, como é pecado. Isso leva as pessoas a se autodestruírem. Mas eu quero dizer para você que existe na Bíblia homens que foram extremamente ricos. Dentre eles nós podemos destacar aí Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Davi, Jó, o apóstolo Pedro, dentre outros. Homens que foram extremamente prósperos e nem por isso desviaram dos caminhos do Senhor, deixaram de amar ao Senhor. Portanto, aos meus olhos, ao meu ver, o dinheiro não é o responsável por afastar ninguém de Deus. Ninguém. Até porque o salmista diz no Salmo 35, no versículo 27, ele diz o seguinte, o Senhor, preste atenção nisso, você que está me ouvindo, o Senhor ama a prosperidade do seu servo. Mas aí então fica aquela questão, se Deus ama a prosperidade do seu servo, por que então a grande maioria dos cristãos vive em extrema pobreza? A resposta a esse questionamento é simples. Afinal, a palavra afirma lá em Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Veja bem, a imensa maioria dos cristãos, talvez você que está aí se inclua nisso, só busca a Deus para pedir algo e raramente busca o reino de Deus. Buscar o reino de Deus, está dizendo aqui em Mateus 6:33, significa sempre, em primeiro lugar, eu procurar fazer a vontade de Deus e não a minha própria vontade.
E tem mais, se a pessoa não busca fazer a vontade de Deus, se a pessoa não busca esse reino de Deus no seu viver diário, como é que esse texto aí de Salmo 35 se encaixa? Porque aqui Deus está dizendo, Deus ama a prosperidade do seu servo. A pessoa que não busca fazer a vontade de Deus não é um servo de Deus. A grande maioria dos cristãos não tem sido prudentes também em obedecer a Deus, obedecer a sua palavra. Por isso o próprio Jesus diz lá em Lucas 16, versículo 8, ele fala o seguinte: os filhos deste mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos desse mundo mais prudentes do que os filhos da luz. Muitos cristãos pedem a Deus, mas dorme até tarde, tem uma preguiça tremenda de trabalhar, nunca chega mais cedo no trabalho, e quando dá a hora de sair, 10 minutos antes já está querendo ir embora, não honra o bom nome de Deus nos seus trabalhos, com seus amigos, com seus patrões, recebe o salário, sabe o que faz imediatamente? Começa a amaldiçoar o seu salário, então logo ele chega no seu bolso. Amaldiçoar como? Dizendo, por exemplo, isso é uma merreca, isso não dá para nada, isso não dá para me chegar até o final do mês. Isso entre outras coisas que são impróprias para se dizer aqui em público. E é como diz o ditado, o sol nasceu para todos. O sol nasceu para todos. Quem se esforça, quem economiza, sempre vai prosperar. Esforço, economia. Para encerrarmos esse pequeno vídeo, eu quero te perguntar, você quer ser próspero? Você quer ser próspero? Trabalhe com diligência. Gaste com diligência, nunca faça dívidas, guarde sempre um pouco para amanhã, espere. E eu quero te dizer uma última coisa: prosperidade não é um passe de mágica, tem que dar tempo ao tempo. Aí você chega para mim e diz o seguinte: esse pastor aí não sabe o quanto eu ganho, por isso que ele está dizendo isso. Eu quero dizer para você, você ganha pouco? Sim, né? Pois é. Então eu te pergunto, você já experimentou fazer um orçamento e viver dentro dele durante o mês? Se você ainda não fez um orçamento, eu vou dar uma sugestão para você agora no final desse vídeo. Veja esse orçamento que está agora no ar e chegue para você mesmo e faça isso. Assim, eu vou procurar andar dentro desse orçamento e eu vou ver o que vai acontecer. E eu não tenho dúvida que se você fizer isso e seguir todos os passos que nós dissemos aqui atrás, com toda certeza você também prosperará. Muito bem, meus amigos, você que acabou de assistir esse lindo vídeo aí, essa resposta nossa, se você gostou dele, compartilhe nas suas redes sociais. Se você quer nos ajudar, compartilhe ele com seus amigos no meio de todas as suas redes sociais. E aproveite também o seguinte, está vendo aí no rodapé o nosso e-mail? Se você tem alguma pergunta a fazer, aproveite, faça a sua pergunta. Nós estaremos aqui toda semana, toda segunda-feira, trazendo um vídeo novo com as suas respostas, tá? Eu espero a sua pergunta, espero o seu compartilhamento e até a próxima, se Deus quiser.